Novamente o parágrafo padrão, ele é um texto da Veja, Veja 2008. Esse texto, vocês já vão notar que eu escolhi, porque ele é um texto que às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade de saber o que é prioritário nele, tem muita informação. E num espaço muito pequeno. E é importante, nesse tipo de texto, a gente ler rápido, mas ter uma noção do assunto, ter uma boa noção do que está no texto, porque eles podem fazer uma pergunta mais específica. Porém, é mais comum, nesses casos, quando o texto é um pouco menos conhecido, um pouco mais confuso, a pergunta ser mais simples. Vocês vão notar isso nesse texto. Bom, ele fala o seguinte: a menção aos artistas viajantes do século XIX faz pensar em pintores como Debré e Rugendas, cujas obras constituem documentos essenciais para quem deseja conhecer o Brasil daquele tempo. Então, peraí, ele está me falando que se eu conhecer Debré, por exemplo, eu tenho uma obra fundamental. Se eu conhecer Rugendas, eu tenho uma obra fundamental. Fundamental para quê? Fundamental para falar do Brasil. Mas é essa menção à artista que é a base. Agora, o mais interessante é que ele fala assim: muito menos lembrada a existência de um músico viajante, o austríaco Sigismund Neumann, 1778 a 1858, que desembarcou no Brasil em 1816, ao lado de um emissário do rei francês Luís XVIII. Ele viveu no Rio por 5 anos e aqui compôs 45 obras, algumas inspiradas em ritmos folclóricos. Ou seja, ele é menos lembrado, mas ele é muito importante para o Brasil. E por que ele é importante no Brasil? Porque ele fez obras aqui no Brasil e com o folclore brasileiro. O CD Neumann no Brasil, que chega nesta semana às lojas, traz 6 peças que nunca haviam sido gravadas em disco e é um registro singular da passagem desse discípulo de Haydn pelo país, um erudito à brasileira. Bom, o que eu quero que vocês entendam como base? Primeiro, isso é um texto de crítica. Então, especialmente aquilo que eu estava falando, para quem não conhece nada de música, nada de cultura geral, é um texto que se torna mais difícil. Agora, o mais importante é aquilo que eu grifei, que vai dizer, primeiro, que a menção a artistas do século XIX, que faz pensar nesses pintores que eram principais para a época, e que menos lembrada a existência de um músico viajante, que é o Neumann, que desembarcou no Brasil em 1816. O CD dele traz 6 peças que nunca haviam sido gravadas no disco, é um registro singular, quer dizer, ele é importante, é uma crítica positiva. Ele não é tão lembrado, mas ele é positivo, é uma crítica positiva. Bom, assinale a opção que está de acordo com as informações do texto, ou seja, ele quer aquela que está correta. Aí ele fala o seguinte: o Brasil do século XIX está retratado em obras de artistas como Debré e Rugendas. É verdade. Tanto que ele fala assim, olha, quando você fala em artista viajante no século XIX, você lembra desses pintores. Menos lembrado é o Neumann, mas ele é importante. Neumann, que veio ao Brasil estudar com Haydn, foi um importante divulgador do folclore brasileiro. Epá, ele veio estudar aqui? Não, ele morou aqui, veio com o funcionário do rei, morou aqui por 5 anos. E sim, ele foi importante, ele é importante porque ele usa obras clássicas, né, mas com folclore. Porém, ele não veio estudar aqui. Ele era discípulo dessa pessoa. Então, estudou com ela, mas não aqui no Brasil. No Brasil, dá-se pouca importância a obras musicais clássicas. Por isso, Neumann não é reconhecido entre os artistas viajantes. Epa, ele é menos lembrado. Menos lembrado não significa não ser conhecido, não ser reconhecido. E eu também não tenho a informação de que dá-se pouca importância a obras musicais clássicas. Isso iria para o conhecimento de mundo das pessoas e não para a realidade. Vamos entender que a realidade, ele fala, olha, assinale a opção que está de acordo com as informações do texto, não é o conhecimento de mundo. Aqui eu não tenho mais o texto como referência inicial. Essa questão tem que ficar bem clara para vocês, eu até depois vou trabalhar ainda nessa parte de texto com uma outra parte de referência inicial, para vocês terem essa noção. No século XIX, o rei da França enviou ao Brasil um emissário para divulgar a obra do austríaco Sigismund. Espera aí, foi para divulgar a obra? Não, ele enviou um emissário. Não sei para que o texto não fala, eu só estou baseando no texto. Esse austríaco veio junto, mas não foi para divulgar a obra do austríaco que ele mandou, né? Que o rei da França mandou um emissário. Portanto, letra A, aí a nossa resposta única correta, analisando somente o texto aqui, porque o enunciado só me permite isso. 22. Na linha 6, a informação entre parênteses indica. Gente, o ideal aqui é você voltar lá, porque você não vai lembrar assim de cor. A hora que você volta, eu coloquei o fragmento para vocês, esse elemento entre parênteses indica o quê? Período em que o artista viveu no Brasil? O texto fala 5 anos. Agora, se você fizer a conta, você também vai ver que não pode ser. Período em que o rei francês visitou o Brasil? Não tem isso.
o ano do nascimento e da morte do compositor. É para isso que serve o parênteses. Aqui é só um registro para saber se você sabe o que é. Registro da passagem